versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Amém? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A igreja pode tomar assento. É sempre um prazer estar na presença do Senhor, louvando, ministrando, mas não tem como não ficar com borboletas no estômago, né? A gente sempre fica preocupado. Mas eu sempre falo que quando a gente está meditando na palavra, primeiro a palavra ela tem que falar conosco. Primeiro ela tem que falar comigo. E assim transmitir para a igreja. E Daniel é um personagem da Bíblia que particularmente eu gosto muito. Eu já li algumas vezes o livro de Daniel. E quando nós entramos no mês e o tema, né, integridade, de cara veio Jó na minha cabeça, né? Mas sempre vinha também Daniel, e eu comecei a ler, eu comecei a meditar novamente em Daniel. E nós, para quem está aqui desde do primeiro culto, nós já ouvimos sobre vários personagens. Já ouvimos sobre Daniel, sobre Jó, sobre Enoque. E eu me apeguei a Daniel. E antes de tudo a gente acaba estudando, então, pegando um pouco da mania da Cláudia, a palavra íntegro em hebraico é talmi, que é do latim integro. A raiz da palavra é integer, literalmente quer dizer não tocado, intacto, ser inteiro, todo, completo e perfeito. Mas para a gente entrar um pouco em Daniel, eu quero fazer uma pequena retrospectiva até chegar em Daniel, quando ele e os outros 3 amigos foram levados cativos. Então, Deus chamou Abraão, e através desse homem ele formou uma família, e através dessa família ele formou uma nação, e essa nação ficou no Egito 400 anos. No Egito, o povo clamou ao Senhor, e o Senhor ouve este clamor e envia Moisés para libertar esse povo. O Senhor enviou as 10 pragas ao Egito para que viesse ruir as divindades que cada praga representava, né? E tirou o povo daquela terra. Por 40 anos este povo andou pelo deserto, sob a liderança de Moisés. Depois foram mais 7 anos para tomar posse da terra prometida, sob a liderança de Josué. Após isso se estabelece a teocracia, Deus governando o povo, né? Deus levantou juízes em Israel, e Israel viveu cerca de 330 anos sob o comando de Deus através desses juízes. O povo, como a gente já sabe, já ouviu diversas vezes, principalmente quem tem participado do estudo de terça, o povo oscilava, né? O povo vivia pecando, tinha os seus altos e baixos. Levantava-se um juiz, o povo estava bem. Quando esse juiz morria, o povo entrava em pecado novamente. Nada diferente do que, trazendo para os dias de hoje, nada diferente do que nós estamos vivendo, né? Ou do que nós vivemos. E após esses 330 anos, o povo pede um rei. E o Senhor dá um rei para esse povo, e de teocracia passa a ser monarquia, que é o governo do rei. O povo, eles tiveram 3 reis, Saul, Davi e Salomão, cada um reinando 40 anos. E com a morte de Salomão, no ano 930-31, seu filho Roboão, não tendo a sabedoria que seu pai teve, o reino se divide. 10 nações seguem a liderança de Jeroboão I, formando assim o Reino do Norte. E esse Reino do Norte, ele teve 19 reis, e os 19 reis
foram ruins, um pior do que o outro. Eu, particularmente, quando a gente estudou os reis, eu até comentei com a Débora, eu falei, Débora, eu estou abismado, porque não teve nenhum rei bom. De 19 reis, não teve nenhum bom do reino do norte. Era um pior do que o outro. E aí o Senhor alertava o povo, os profetas alertavam o povo, mas o povo não ouvia. E em 722 a.C., Deus mandou a Síria, que levou esse povo cativo, e lá eles permaneceram. As outras duas tribos do sul tiveram 26, e este era o reino do sul, e esses 20 reis com a mesma dinastia de Davi, né, a dinastia davídica. A casa de Davi governou. E esses reis do reino do sul, aí sim, alguns foram piedosos, outros nem tanto, mas no reino do sul a gente consegue tirar aí alguns bons reis. E no ano 608, após uma reforma religiosa, o rei Josias, que foi um bom rei, ele cometeu um equívoco e declarou guerra contra o Egito. Josias morre e o Egito, com o seu faraó Neco, domina sobre o povo do reino do sul. O Egito e a Síria estavam em guerra, a Babilônia veio e dominou o mundo. Derrubou o Egito em Carquemes, passa por Jerusalém e leva os vasos do templo e leva alguns nobres e junto leva Daniel e os seus amigos. E aí chegamos em Daniel. Bom, eles são levados cativos para outra terra. Acredito que a maioria conheça bem essa história. E logo quando eles chegam, o rei pede para que Aspenaz, que esses jovens começassem a aprender a cultura da Babilônia, a língua, que lá era o idioma dos caldeus. Então, ali de cara, eles têm que esquecer a sua terra, o seu idioma, a sua língua, e aprender um novo idioma, aprender uma nova língua. Depois, o que acontece? O rei muda o nome dos quatro. E a mudança de nome no Antigo Oriente era interpretada como uma afirmação de domínio. Então, eu mudando o seu nome, eu estou te dominando, você é meu. E quando eu estava meditando, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo há muitos anos atrás, no meu primeiro emprego. Eu tinha em torno de 13 anos. Eu trabalhava numa papelaria e os donos eram japoneses. E no meu primeiro dia, a dona perguntou, qual o seu nome? Aí eu falei para ela, Rosenberg. Aí ela, como? Aí eu, Rosenberg. Aí parou um silêncio. Não, a partir de hoje eu vou te chamar de Beto. E para mim foi um susto, mas eu achei que era brincadeira, mas não. Acho que eu fiquei lá umas 3, 4 semanas. As 3, 4 semanas, ela só me chamava de Beto. E às vezes eu estava fazendo alguma coisa, ela, Beto, Beto. E eu não olhava, porque não era eu. Aí eu entendia, não, sou eu. Às vezes os meus colegas da escola iam lá, eu estava atendendo a ela, Beto, Beto. Aí eles viravam para mim, por que ela está te chamando de Beto? Aí eu, não, depois eu explico. Então, quando eu estava escrevendo, eu lembrei desse episódio, que é muito estranho, né? Como eles eram conhecidos. E o nome deles estava ligado a Deus. Então, Daniel significava Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor demonstra sua graça. Misael, quem é como Deus? E Azarias, o Senhor ajuda. E a mudança de nome, né, o rei Nabucodonosor muda o nome, e com essa mudança é como se estivesse transferindo a fidelidade deles ao Deus, e aí passa para o Deus da Babilônia. Então, Daniel, que passa a se chamar Beltesazar, que significa Bel protege sua vida. Bel, na Babilônia, era considerado o Deus do céu e da terra. Depois, Ananias passa a ser Sadraque, que significa sob o comando de Aco, que é o Deus da lua. Misael passa a ser Mesaque, que é quem é como Aco. E Azarias passa a ser Abednego, servo de Nego,
Nebo ou Nabo, o deus do aprendizado e da literatura. Então, ali de cara, houve essa mudança, que é justamente para transferir a fidelidade desses jovens, a fidelidade ao Deus a quem eles serviam, ao Deus a quem eles foram ensinados, e agora não, nós vamos mudar os seus nomes, vou transferir a fidelidade de vocês para os nossos deuses da Babilônia. E quando chegamos no versículo 8, no capítulo 1, como já lemos, tem outra versão que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Então, como eu já disse no início, né, o estado, o significado de integridade. Estado ou característica daquilo que está inteiro. Então, eles já tinham sido levados cativos por uma terra desconhecida, estavam aprendendo uma outra cultura, um outro idioma, os nomes deles já tinham sido mudados, mas aqui Daniel diz: não vou me contaminar, não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Quando você começa a buscar palavras próximas de integridade, que tem o mesmo significado, você encontra diversas. Então, é correção, dignidade, direiteza, franqueza, honestidade, honra e incorrupção. Então, aqui Daniel, ele diz: eu não vou me contaminar, eu vou me manter íntegro, eu vou me manter correto, eu não vou comer das iguarias do rei. Porém, o chefe fica preocupado, porque se eles não vão comer das iguarias do rei, eles poderiam aparentar o rosto mais fraco, abatido. Então, mas aí eu fiquei pensando, né? Manjares do rei, as iguarias do rei. Fiz uma pesquisa, né? Aquelas mesas fartas, né? Com aquelas comidas maravilhosas. E a comida do palácio não era ruim nutricionalmente, porém, eram alimentos que haviam sido oferecidos e dedicados aos falsos deuses da Babilônia. Então, Daniel comendo essas comidas, era como se ele estivesse apoiando esses falsos deuses. Então, eu vou me manter íntegro, eu não vou comer essa comida, eu não vou apoiar a esses deuses. Mas Daniel, ele não chega arrogante, né? Como mesmo eu já falei, eles tinham sido levados cativos, estavam aprendendo outra cultura, outro idioma, o rei tinha trocado os nomes, mas Daniel, ele chega ao chefe dos oficiais e ele pede. Eu vou ler do versículo 12 ao 14, do capítulo 1, que diz assim: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Então, Daniel, ele não chegou com os 2 pés no peito do oficial, ele não chegou arrogante. Ele pede: olha, faça essa experiência. Se der certo, amém. Se não der certo, amém. E aí eu fiquei pensando, quando nós nos colocamos inteiros na presença do Senhor, Ele nos dá mais do que imaginamos. E essa frase ficava batendo na minha mente. Quando nos colocamos inteiros na presença do Senhor, Ele nos dá mais do que imaginamos. Porque muitas vezes nós não estamos inteiros. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas o nosso pensamento não está aqui. Só o nosso corpo está aqui. Por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso. Preciso ir para a igreja hoje, porque se eu não for, eu tenho que dar satisfação para o pastor, eu tenho que avisar o Tiago. Então eu vou, e aí você chega, você cumpre a sua rotina, e você sai. E muitas vezes eu saí pior do que eu cheguei. E a culpa é de quem está aqui na frente?
A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha, porque eu não me coloquei inteiro na presença do Senhor. Eu estou indo na sua casa e eu me coloco inteiro para adorar a Deus. E aqui Daniel se colocou inteiro. E aí do versículo 15 ao 20 diz assim: passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. E a esses 4 jovens Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então, aqui é o resultado da atitude de Daniel, de se colocar inteiro, de se colocar íntegro na presença do Senhor. Aqui é o resultado, porque o Senhor os abençoou de uma tal forma que eles começaram a servir ao rei, e não se achou ninguém mais sábio do que Daniel. Então aqui nós vemos Deus agindo de todas as maneiras, de todas as formas, quando realmente nós nos colocamos na presença dEle. E mais uma vez aqui, eu lembro de algo que aconteceu no meu passado, quando eu trabalhava numa rede de supermercado. Eu fiquei 4 anos como pacoteiro. Então, quando eu atingi 18 anos, eles tinham que me mudar de área. E o meu encarregado, ele falou assim para mim: Rosenberg, eu não quero te colocar como repositor, porque eu acho que você não tem esse perfil. Não é o seu perfil. E eu falei para ele: então faz um teste. Faça um teste. 1 semana. E aí ele me colocou no setor de bazar. É o pior corredor que existe. É o de bazar. Porque é tudo jogado. E durante essa semana, eu consegui deixar o setor um brinco. E aí dali, ele me colocou num outro setor, me colocou num outro corredor. E eu lembro que depois de uns 3, 4 anos, numa conversa que a gente estava tendo, ele falou assim: eu não entendo. Eu falei: o que você não entende? O que eu fiz de errado? Não é nada de errado. É que todo lugar que eu te coloco, você se sai bem. E eu falei: graças a Deus. Porque não era graças a mim, Rosenberg, mas era graças a Deus. E até hoje, eu estava falando com a Ruth esses dias, lá no emprego onde eu estou, e já de antemão quero agradecer à igreja as orações. Vai fazer 3 semanas que eu estou trabalhando. É o setor administrativo, mas não tem nada a ver com o que eu fiz durante 7 anos. E aí, a Ruth, ela fala para mim: tenha paciência, Deus vai te capacitar. E aí, quando eu chego em casa, ela pergunta: e aí, como foi seu dia? Foi bem. Aprendi isso, consegui isso. Ela falou: tá vendo? E aí você fica aí todo nervoso, todo preocupado. Mas é que realmente, às vezes, bate aquela ansiedade, né, de cara, algo novo, te assusta, mas aí quando você aprende, faz até de olho fechado, né? Lá em Gênesis, se os irmãos quiserem me acompanhar, Gênesis capítulo 20, aconteceu um episódio, Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao 6, com Abraão.
Diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão. O que diz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Tem algumas versões que o versículo 6 fala... fala sinceridade. Essa sinceridade, no original, no hebraico, é integridade. Então, aqui nessa ocasião, Abraão mentiu com medo do rei e disse que Sara não era sua mulher, mas sim sua irmã. Então, o rei mandou buscar Sara, mas em sonho o Senhor fala com Abimeleque e deixa claro que houve ali uma mentira. E mais uma vez, quando nos colocamos inteiros na presença do Senhor, Ele nos dá mais do que imaginamos e Ele nos alerta. Porque aqui, se Deus não tivesse alertado Abimeleque, poderia ter acontecido uma tragédia. Porque ele ia dormir com Sara, mas Sara era esposa de Abraão. Então, mais uma vez o Senhor nos alerta, e como eu disse, o Senhor ele sempre nos alertou. Quando a gente começa a ler Reis, a gente vê Deus alertando sempre o povo, sempre tentando trazer o povo: olha, se convertam, olha, vocês estão fazendo isso de errado, preste atenção, não é assim, sempre alertando. Teve até um dia, eu não sei com quem, não sei se eu comentei com o Victor, ou foi com a Débora, eu não lembro, mas eu olhei e falei assim, eu estava lendo, eu falei, nossa, mas esse povo cansa, viu? Cansa demais. Deus sempre alertando, falando. Ao mesmo tempo que eu falei isso, veio na minha cabeça: mas Rosenberg, você também cansa, Deus. Porque sempre está te alertando, sempre está falando. E aí, ao mesmo tempo, eu me corrigi. Eu falei: eu também canso, Deus. Mas a gente se depara, e quando a gente começa a ler, parece que a gente está vendo um povo longe, distante. Mas quando a gente traz para os nossos dias, nós somos esse povo que Deus está alertando, que Deus ele está falando, Ele fala todos os dias, Ele fala, você não precisa estar aqui para Ele falar. Na sua casa, ao abrir a Bíblia, e você lê, e você medita, Ele fala com você, Ele fala com você aqui, através de um louvor, através de uma saudação, através da ministração. Então o Senhor Ele está falando a todo instante. E lá em capítulo 6 de Daniel, Daniel na cova dos leões. Também é uma história que todo mundo conhece. E quando você vai lendo, a cada versículo, o presbítero William, ele sempre fala isso, né? Quando você está lendo a Bíblia, para você viajar na história, né? E eu estava lendo o capítulo 6, era como se eu estivesse lá, vendo tudo o que estava acontecendo. Porque quando você lê aqui, os sátrapas, que são indivíduos muito poderosos, entre os antigos persas, era governador de províncias. Eles queriam achar algo, porque como Daniel se destacava tanto, como Daniel se destacou tanto, eles queriam achar algo contra Daniel. Porém, eles não acharam nada contra Daniel, porque Daniel era muito íntegro, Daniel era muito honesto. Então, eles não conseguiram achar nada. Então, eles falaram, bom, vamos ir para a religião de Daniel. Vamos ver se a gente acha algo com o Deus de Daniel.
para atacar Daniel. E aí eles vão até o rei, para o rei fazer um edito real, que durante 30 dias ninguém adorasse a nenhum outro Deus que não fosse o rei. E o rei, não sei se eu posso dizer isso, mas fiquei pensando, o rei, talvez na sua inocência, assinou esse decreto. Bom, Daniel, quando fica sabendo do decreto, o que Daniel faz? Vai para sua casa e vai orar ao Deus dele. Vai orar ao nosso Deus. Abre a janela e ora. Quando você lê assim, você fala, nossa, Daniel foi afrontoso, né? Saiu um edito real que não era para adorar nenhum outro Deus, que não fosse o rei. Daniel vai lá, mas ele já tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia. E Daniel foi orar. E esses homens vieram, viram Daniel orando, e falaram, rei, você não tinha dito que não era para adorar nenhum Deus, a não ser o Senhor? Sim, diz, fiz o decreto, está lá. Então, Daniel estava orando ao Deus dele. A Bíblia fala que o rei se entristeceu muito. E durante todo aquele dia ele tentou de alguma forma salvar Daniel. Mas ele não podia voltar atrás ao seu decreto. E aí ele manda chamar Daniel, e ele manda jogar Daniel na cova dos leões. E ali manda selar, ele vai para o seu quarto, fica ali entristecido, e quando ele manda selar, ele ainda fala assim, o Deus a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Uma outra versão diz, o Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então aqui, o rei, ele, além de ele ter uma admiração por Daniel, ele também honrava o Deus de Daniel, porque ele deixa claro que o Deus a quem você serve, que ele te salve. E nisso ele vai para o seu quarto, fica ali entristecido. Eu fiquei imaginando como que deve ter sido aquela noite, tanto para Daniel quanto para o rei, porque você fica ali angustiado. Será que aconteceu alguma coisa? Será que quando eu chegar lá, Daniel vai estar vivo? Daniel não vai estar vivo? Como será? E eu anotei até uma frase que eu li que diz assim, a felicidade exposta é vitrine para a inveja. Daniel, ele se destacou tanto que os outros quiseram achar algo, tiveram inveja de Daniel, quiseram achar algum, como muitos dizem aí fora, né? Você está procurando pelo em ovo, então queriam achar alguma coisa. E acharam justamente quando Daniel orava ao seu Deus. E no dia seguinte, o rei chega lá e ele diz, no versículo 19, logo ao alvorecer, 19 do capítulo 6, logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então aqui, eu fiquei imaginando o rei correndo e chegando e chama o Daniel, não chama, se eu chamar e ele não responder, e aí fica naquela agonia, e chamou, e Daniel respondeu, e o Senhor cuidou de Daniel, e depois o rei mandou chamar esses homens, suas esposas, seus filhos, e mandou jogar na cova dos leões, e antes mesmo deles chegarem lá no chão, os leões já estavam estraçalhando tudo. Então, como a inveja é algo que acaba com a vida do ser humano. E, mais uma vez, não tem como
algo... Eu falo que o meu primeiro emprego, que eu fiquei 10 anos, foi uma lição de vida. Quando eu era pacoteiro, tinha uma fiscal dos pacoteiros que... Eu não sei se ela não gostava de mim, se ela tinha inveja. Sinceramente, eu não sei. Então, às vezes, quando ela estava estressada, alguma coisa, ela falava: Rosenberg, eu quero que você vá e varre lá fora o estacionamento todinho. Tá bom? E eu varria. E um dia ela comentou com um amigo meu, um colega meu de trabalho. Ela falou assim: eu tento achar algo contra o Rosenberg e eu não acho. Quando eu mando ele varrer aquele estacionamento, se eu passar a língua, não vai ter um pó ali para eu entregar a ele. E é triste quando você ouve isso, né? Que alguém está querendo achar algo contra você. E quando eu estava meditando, logo veio isso na minha mente, porque você fala, é triste, você sai da sua casa para ir trabalhar, e você quer fazer bem o seu trabalho, e você vê que uma pessoa, algumas pessoas, querem achar algo contra você. E na última coordenadoria que eu trabalhei, eu logo pensei, porque por um bom tempo eu sempre trabalhei em empresa privada. Então, quando eu fui para um órgão público, eu pensei, no órgão público, cada um tem o seu cargo, né? Cada um conquistou, fez prova, então cada um tem o seu cargo. Então, não vai ter ninguém querendo puxar o tapete do outro. Mas me enganei. É pior ainda. Como eu já ouvi de pessoas falar assim: quem eu vou infernizar hoje? Ontem foi fulano, quem vai ser hoje? E realmente a pessoa ia lá e infernizava a outra até tirar a pessoa do sério. E eu chegava em casa e eu falava: meu Deus. Então, voltando aqui para a palavra do Senhor, Daniel, honesto, íntegro, responsável, o rei tinha admiração por ele, e o Senhor olhou para Daniel. Tanto lá no capítulo 1, quando ele: não vou comer das iguarias do rei, e tanto aqui, quando ele foi colocado nessa prova de fogo, mas mesmo assim ele não deixou de orar ao seu Deus. Então a lição que podemos tirar, que venhamos durante esse mês, e é lógico, colocar em prática no nosso dia a dia, essa integridade que nós estamos ouvindo falar durante esse mês. É a gente se posicionar, né? É a gente não precisa chegar com os 2 pés no peito. Como eu disse, Daniel, ele pediu para o chefe dos eunucos para se abster das iguarias. Então, que possamos realmente ler, quando estivermos meditando no livro de Daniel, e colocar em prática, que muitas vezes a gente precisa sim se posicionar, mas a gente não precisa ser arrogante, né, ter o temperamento forte. E sempre pedir a direção do Senhor, sempre pedindo a direção do Senhor. Eu estava comentando com a Ruth outro dia, eu nunca fiquei tanto tempo desempregado. O tempo maior que eu fiquei foram 8 meses. E dessa vez foram 2 anos e 9 meses. Então, eu consegui de imediato... É lógico que se eu for pensar, eu vou tirar mais lições, né? Mas eu consegui tirar algumas lições desse período. E um deles, na verdade foram duas lições. Uma delas é você esperar a vontade do Senhor. Eu falo que quando eu pedi demissão do último emprego, o problema não foi eu ter pedido demissão, mas foi o que aconteceu antes. Eu fiz uma troca de setor. Eu saí de finanças e fui para infra. Não era isso que Deus queria, mas eu fiz. E a outra coisa, quando eu saí, na minha cabeça era assim: o máximo que eu vou ficar em casa são 6 meses. O máximo. O Senhor vai abrir a porta rapidinho. E aí o Senhor, e todas as vezes que eu vinha para a oração na terça, eu saía de casa, muitas vezes falava: Senhor, fala comigo hoje porque eu não estou aguentando. E cada irmã que vinha aqui na frente, era sempre assim: espere no Senhor ou aquiete o seu coração. Por umas 4 terça-feiras foram assim, até que eu falei: tá bom, Senhor, eu já entendi. Então,
não é no meu tempo, não é na minha vontade, não é do meu jeito, mas é do jeito do Senhor, é da vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, que venhamos colocar em prática e que venhamos ser pessoas íntegras. Eu falei no começo que um dos sinônimos de íntegro, perfeito. Nós sabemos que quando nós alcançarmos a perfeição, o Senhor não nos deixa aqui nem mais um minuto para que não venhamos pecar. Eu até falo para o Josemar que às vezes eu escuto as pessoas falar: não, mas o Berg é perfeito, não, mas o Berg... Eu não sou perfeito. Tenho os meus erros e as minhas falhas. Porque eu até acho que eu comentei com o Victor outro dia. Se eu for perfeito, o Senhor não vai me deixar aqui. Então, se eu ainda estou aqui, é porque ainda tem coisas que precisam ser acertadas. Eu queria orar com a igreja agora. Queria que a igreja se colocasse em pé. Deus maravilhoso, Deus bendito, Pai eterno, no nome santo de Jesus Cristo, entramos na Tua presença gratos a Ti, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa de poder no dia de hoje estar aqui, falando da Tua palavra, falando com a Tua igreja. Obrigado mais uma vez, Pai, pela vida de cada filho Teu, cada filha Tua, e que venhamos colocar em prática, Senhor, que venhamos colocar em prática, porque sabemos que somos falhos, que necessitamos do Teu amor, que necessitamos cada dia mais e mais de Ti, mas estamos buscando a cada dia sermos pessoas íntegras, sermos pessoas responsáveis, honestas, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso e bendito, no nome santo de Jesus Cristo, como o Senhor esteve cuidando de Daniel, cuidando desses jovens, Pai amado, o Senhor está cuidando das nossas vidas, o Senhor tem cuidado. O Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, que venhamos cada dia mais e mais, e quando precisarmos nos posicionar, que venhamos nos posicionar e dizer: não, isso aqui eu não vou fazer, não, isso aqui não procede do Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, que a cada dia mais e mais venhamos confiar cada vez mais e mais no Senhor e entregar as nossas vidas a Ti, em nome santo de Jesus Cristo. Pai bendito, obrigado, obrigado por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Senhor falando conosco, no nome santo de Jesus Cristo, eu Te peço e eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Você pode tomar assento. Enquanto Somos Um vai se aproximando aí, bendito é o nome do nosso Deus, e a gente é grato ao Senhor pela sua bondade infinita e como Ele cuida da nossa vida. Fala conosco e é possível.